Numa era dominada pela velocidade vertiginosa da informação e pela incessante busca por mais, a mente humana encontrava-se num labirinto de inquietação. Os dias passavam, cada um deles uma corrida contra o tempo, mas não em direção ao progresso, e sim a uma exaustão silenciosa. A sociedade contemporânea, com suas promessas de conexão e facilidade, paradoxalmente, fragmentava o indivíduo, lançando-o num turbilhão de preocupações com o futuro incerto e arrependimentos do passado imutável. A ansiedade era uma névoa densa que obscurecia a clareza do presente, e a busca por uma solução rápida tornara-se um ciclo vicioso de frustração. Cada nova dieta, cada novo guru de produtividade, cada aplicativo de meditação prometia a chave para a paz interior, mas o alívio era efêmero, e a mente divagante rapidamente retomava o controle. No epicentro dessa tormenta, havia um indivíduo, como tantos outros, que sentia o peso dessa fragmentação. Ele era o narrador implícito desta jornada, um homem que vivia a inquietação em cada fibra do seu ser. Seus dias eram uma batalha constante contra a distração. O trabalho exigia foco, mas sua mente saltitava entre e-mails não lidos, contas a pagar, conversas passadas e cenários futuros que jamais se materializariam. Em casa, a quietude da noite, que deveria trazer descanso, transformava-se num palco para a orquestra desafinada dos seus pensamentos. Horas passavam enquanto ele rolava na cama, a incapacidade de se concentrar no aqui e agora, roubando-lhe o sono e a paz. Momentos de reflexão solitária, muitas vezes em cafés movimentados ou durante longas caminhadas pela cidade, eram pontuados por uma insatisfação crescente. Ele observava as pessoas ao redor, imaginando se elas também viviam essa prisão mental, ou se a serenidade que alguns pareciam ostentar era genuína. A sua própria mente parecia um rádio sintonizado em múltiplas estações ao mesmo tempo, nenhuma delas clara o suficiente para ser compreendida. Havia um anseio profundo por algo que ele não conseguia nomear, uma sensação de que a vida estava a passar por ele, em vez de ser vivida por ele. Foi num desses momentos de busca, quase por acaso, que o estoicismo surgiu em seu caminho. Não foi um evento grandioso, mas sim o vislumbre de um título num livro esquecido na estante de um amigo, seguido por um documentário recomendado por um algoritmo. A princípio, o ceticismo era a sua guarda natural. Filosofia antiga? O que isso tem a ver com os problemas do século XXI? Pensou ele. A ideia de que pensadores de séculos atrás pudessem ter as respostas para a ansiedade moderna parecia, no mínimo, ingênua. No entanto, a semente fora plantada. Havia uma promessa sussurrada de paz interior, de controle sobre as próprias emoções, algo que ele desejava desesperadamente. A leitura inicial revelou um conceito fundamental: a dicotomia do controle. Os estoicos ensinavam a distinguir o que está em nosso controle do que não está. Parecia simples, quase óbvio, mas a aplicação prática era um abismo. Como aceitar o trânsito caótico ou a crítica injusta de um chefe, quando a raiva e a frustração brotavam tão naturalmente. A dificuldade em aplicar esse conceito no seu dia a dia era imensa, especialmente em situações de estresse. Contudo, ao tentar, por mais que falhasse, um pequeno alívio surgia. Havia uma leve sensação de descompressão, como se um nó apertado começasse a ceder. Era um primeiro passo hesitante. Mas a curiosidade sobre os próximos hábitos estoicos e a promessa de uma mente mais focada já o impulsionava. Antes de continuarmos, subscrevam o canal e digam-nos nos comentários de onde nos estão a assistir. O alívio, por mais tênue que fosse, abriu uma fresta, permitindo que a luz do segundo hábito estoico, a prosoche, a prática da atenção plena, penetrasse na mente do narrador implícito. Não se tratava da atenção plena como uma moda passageira,
mas sim de uma vigilância constante sobre os próprios pensamentos e emoções, observando-os sem julgamento. A princípio, era como tentar domar um potro selvagem. Sua mente, acostumada a divagar livremente entre cenários catastróficos e memórias nostálgicas, resistia ferozmente. Cada tentativa de focar na respiração ou na sensação do chão sob os pés durava apenas alguns segundos antes que uma lista de afazeres ou uma preocupação com o futuro o arrastasse para longe. Era uma luta diária contra a tentação de se deixar levar por preocupações externas, uma batalha silenciosa travada dentro do seu próprio crânio. Havia dias em que parecia progredir, conseguindo manter a atenção por minutos a fio, sentindo uma clareza e uma calma que nunca antes experimentara. Mas, invariavelmente, vinham as recaídas. Um e-mail irritante, um comentário descuidado de um colega, ou mesmo a simples rotina da vida cotidiana eram suficientes para desviar o seu foco, mergulhando-o novamente no turbilhão da inquietação. Essas pequenas vitórias, seguidas de quedas, mostravam-lhe a natureza não linear do progresso. Não era uma linha reta, mas sim uma espiral, com avanços e retrocessos, cada um deles uma oportunidade de aprendizagem. A persistência, ele percebeu, era tão vital quanto a própria prática. A jornada levou-o, então, ao terceiro hábito, o amor fati. Amar o destino. Este conceito, inicialmente, era o mais desafiador de todos. Como amar a adversidade? Como aceitar e até mesmo abraçar a dor, a perda, a injustiça, como partes intrínsecas da vida? Suas crenças profundamente enraizadas em justiça e equidade revoltavam-se contra a ideia de aceitar passivamente o que parecia inaceitável. Ele lutava contra a ideia de que cada evento, bom ou mal, era uma peça necessária no grande mosaico da sua existência. Um momento de crise pessoal testou essa filosofia até o limite. Uma perda inesperada, algo que ele considerava injusto e cruel, abalou-o profundamente. A raiva e a tristeza ameaçaram consumi-lo. Contudo, no auge do desespero, lembrou-se do amor fati. Não era sobre gostar da dor, mas sobre reconhecer que a dor, tal como a alegria, fazia parte da experiência humana. Era sobre aceitar o que não podia ser mudado e encontrar uma forma de integrar essa experiência na sua narrativa, transformando-a não num fardo, mas numa lição, numa força. Essa compreensão, embora dolorosa, trouxe uma profundidade inesperada à sua jornada, uma resiliência que ele não sabia possuir. Em seguida, o quarto hábito surgiu, a meditação sobre a impermanência, o memento mori. A ideia de que tudo é transitório, incluindo a própria vida, sempre fora algo que ele evitava. Pensar na morte era desconfortável, um lembrete da finitude que a cultura moderna parecia tão empenhada em ignorar. Inicialmente, a resistência era forte. Por que focar na morte quando se deveria celebrar a vida? Mas os ensinamentos estoicos revelaram que não se tratava de morbidez, mas de uma nova perspectiva. Ao contemplar a impermanência, o presente ganhava um valor inestimável. Cada momento, cada respiração, tornava-se um presente a ser apreciado, não desperdiçado em preocupações triviais ou em lamentos pelo passado. Uma cena simples e poderosa ilustrou essa aceitação. Enquanto observava as folhas de outono caírem, ele não sentiu tristeza pela perda do verão, mas uma profunda gratidão pela beleza do ciclo, pela renovação que a morte trazia. A finitude, antes um monstro, transformava-se numa musa, inspirando-o a viver com mais intensidade e gratidão. O medo da morte não desapareceu por completo, mas foi substituído por um apreço renovado pela vida. Finalmente, o quinto hábito se apresentou: a virtude como o único bem verdadeiro. A ética estoica ensinava que a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança eram os pilares de uma vida plena.
No entanto, vivemos num mundo onde o sucesso é frequentemente medido por bens materiais, poder e reconhecimento social. A tensão entre os valores sociais e a busca por uma vida virtuosa era palpável. Fazer a coisa certa, muitas vezes, significava ir contra a corrente, sacrificar ganhos imediatos por um bem maior ou defender princípios impopulares. Uma pequena, mas significativa, decisão moral no seu ambiente de trabalho serviu como um teste. Confrontado com a oportunidade de obter uma vantagem pessoal à custa da ética, o narrador implícito hesitou. Os antigos impulsos de autopreservação e ganho rápido sussurravam em seus ouvidos. Mas a voz da virtude, agora mais clara e forte, prevaleceu. Ele escolheu a integridade, mesmo sabendo que isso poderia significar um caminho mais difícil. Essa decisão, embora não tenha sido aplaudida por todos, reforçou seu compromisso com os princípios estoicos e trouxe uma paz interior que nenhum ganho material poderia igualar. A jornada era longa, mas cada hábito, por mais desafiador que fosse, era um passo em direção à serenidade que tanto buscava. Avançando na sua jornada de autodescoberta, o narrador implícito deparou-se com o sexto hábito, a visualização negativa, ou premeditatio malorum. A princípio, a ideia de imaginar o pior cenário possível parecia contraintuitiva, quase masoquista. Por que convocar pensamentos sombrios quando se buscava a serenidade? No entanto, os estoicos ensinavam que essa prática não era para induzir medo, mas para mitigá-lo. Ao confrontar mentalmente as adversidades, ele se preparava para elas, diminuindo o choque e a ansiedade caso ocorressem. Mais importante ainda, a visualização negativa cultivava a gratidão pelo presente, pelas coisas que ele possuía e que na sua imaginação poderiam ser perdidas. Um evento inesperado testou essa aplicação. Uma crise financeira global, que parecia distante e improvável, começou a afetar diretamente o seu setor. O pânico espalhou-se rapidamente entre os colegas, mas o narrador implícito sentiu uma calma surpreendente. Ele já havia imaginado a perda do emprego, as dificuldades financeiras, a necessidade de recomeçar. Não que fosse fácil, mas o cenário mental já traçado o havia preparado. Ele não estava imune ao medo, mas a sua reação não foi de desespero cego, e sim de avaliação estratégica e resiliência. Em vez de paralisar, ele começou a planejar, a buscar alternativas, a valorizar cada recurso que ainda tinha. Aquela prática, que parecia sombria, revelou-se uma ferramenta poderosa para a adaptabilidade e a paz de espírito. Finalmente, o sétimo e último hábito se apresentou: o controle da impressão, ou assentimento. Este era o ápice da jornada, a capacidade de não reagir impulsivamente às emoções e julgamentos que surgiam na mente. Os estoicos acreditavam que não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre eles. O narrador implícito havia aprendido a observar seus pensamentos, a aceitar o que não podia controlar, a valorizar o presente e a agir virtuosamente. Agora, ele precisava dominar a arte de dar ou reter o seu assentimento a essas impressões. Era uma jornada para dominar a mente, para escolher a resposta consciente em vez da reação automática. Um momento de grande tentação ou provocação seria o seu teste final. Uma injustiça flagrante, um ataque pessoal que visava desestabilizá-lo, surgiu em seu caminho. O antigo eu teria explodido em raiva, teria se deixado consumir pela ofensa, permitindo que a inquietação tomasse as rédeas. Mas o narrador implícito, agora um praticante experiente, sentiu a onda de emoção subir. Ele a observou, sem julgamento. Ele reconheceu a impressão de raiva e ofensa, mas não deu seu assentimento imediato a ela. Respirou fundo, lembrou-se do que estava e do que não estava em seu controle. A raiva não desapareceu por completo, mas perdeu o seu poder de paralisá-lo. Ele escolheu responder com calma, com razão, com dignidade, em vez de se render ao impulso. Foi um momento de mestria, não sobre os outros,
mas sobre si mesmo. O narrador implícito, agora transformado, vivia com uma serenidade e foco antes inatingíveis. A fragmentação e a ansiedade que outrora dominavam sua mente foram substituídas por uma clareza e uma equanimidade notáveis. Os 7 hábitos estoicos não eram meras teorias. Eles se integravam em sua vida diária, criando uma existência plena no presente. Ele compreendeu que a paz não era a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com sabedoria e resiliência. Os desafios ainda surgiam, mas a sua mente não era mais um campo de batalha, e sim um porto seguro. Sua jornada, que começou com uma inquietação profunda, culminou numa profunda sensação de esperança e propósito. A mensagem final ressoava. A jornada estoica não era uma meta a ser alcançada e depois abandonada, mas um caminho contínuo de autodesenvolvimento, acessível a todos. O convite era claro: iniciar sua própria exploração desses hábitos. A promessa não era de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida mais focada, resiliente e preenchida, onde cada momento presente era valorizado e cada adversidade uma oportunidade de crescimento. A sabedoria dos antigos havia, de fato, oferecido o mapa para a serenidade no caos do mundo moderno.